Olá, bem-vindos a mais uma edição de Dar Letra à Cultura, desta vez em parceria com a Letra, que nos lançou o desafio de convidarmos 5 artistas diferentes para fazerem uma peça única inspirados na cerveja Letra. Vamos a isso? Liberdade, não é? Feliz 25 de Abril a todos os que ainda não disse. Oxigênio. E um brinde. Obrigada pela tua presença. Obrigado pelo convite. Meu nome é Douglas Melo, meu nome é artístico. Tenho 30 anos, sou b-boy há 15 e faço circo há 4 anos. E pronto, tenho um trabalho artístico que mescla um pouco a dança, um pouco o circo, nomeadamente a corda bamba, que é a minha especialidade no circo. E é isso, sou brasileiro, vivo em Portugal há 5 anos, adoro esse país. Bem-vindo, obrigada pelo elogio. Douglas, diz-me uma coisa, como é que foi fazer uma performance a partir de uma cerveja? Então, já estou um bocado acostumado a enfrentar alguns desafios e esse foi um bocado especial, porque temos um objeto, ao mesmo tempo temos um líquido, ao mesmo tempo temos uma bebida que é usada para celebrações e etc. Então fiquei ali um bocado... Tinhas muitas opções de escolha, não é? Exatamente. Podemos dizer assim que foi um bocado difícil. Então, mas que caminho é que tu acabaste por seguir? Ok. Então, eu segui um caminho que é um pouco metafórico, ao mesmo tempo está muito presente na cerveja, que é o líquido preso em uma garrafa com gases. Ao mesmo tempo tem um espaço, ele está em movimento, não há um vácuo, não há algo que prenda. Ele está em movimento, ao mesmo tempo não está. De acordo com aquele pouco espaço que ele tem, ele se move. Então acho que foi um bocado por aí que eu me baseei para fazer o meu trabalho. E pretendias passar alguma mensagem para além, isto é uma mera curiosidade, atenção, para além do sentido, portanto, da literalidade que tu foste ver à cerveja dentro da garrafa, no fundo, que está limitada a um espaço concreto, quando tu passaste isso para a tua performance, a tua intenção, para além de te teres inspirado na cerveja para o projetar no movimento, a tua intenção era metaforizar de alguma maneira o que estavas a fazer? Sentes que nós estamos condicionados a determinados espaços no nosso dia-a-dia? Sim, esses espaços são delimitados desde quando nascemos, né? O pequeno berço, o quarto, a casa, o prédio, estamos sempre em constante limitação, não é? Exatamente. Então, nesse estado, né, estamos sempre a se adaptar a esse espaço. Acho que é um pouco disso que pode ir de encontro à minha ideia. E achas que, agora refiro-me não só ao break como ao circo e à arte no geral, tu achas que de alguma maneira o teu contacto com a arte te liberta dessas restrições? Acho que a minha a todos. É esse o principal. Sim. Porque mesmo que fisicamente a gente se encontre preso, como em uma garrafa, etc., a arte é uma possibilidade de sair dessa prisão, nem que seja de forma fantasiosa, sabe? Eu acho que é isso que a arte propõe. Não. Oferece, permite, é uma das coisas que ela permite, é este sair um pouco, sabe? Isso, até ler um livro, você consegue viajar pelo mundo a ler um livro, ou outros mundos. Um quadro, ou a própria dança em si, quem vê e quem dança, sabe? É um momento ali de sair um pouco dessa prisão. Sim, de imersão numa nova bolha. E diz-me uma coisa, em termos de dificuldades, a tua maior dificuldade foi esta, a de selecionar o caminho que irias escolher, ou em termos técnicos, por exemplo, relativamente aos movimentos que tu escolheste, existiram outras dificuldades que te levaram a tomar decisões e que queiras partilhar connosco?
Acho que a maior dificuldade em termos técnicos é que eu venho de uma dança que ela é muito expansiva. O breakdance é total, é acrobático, estou em cima, estou embaixo, giro, deslizo. E pensar um break em algo menor, fechado, em curto espaço, é um desafio incrível. Eu acho que a minha maior dificuldade é esta mesmo, é me adaptar agora a este novo formato, né? Estou acostumado ao break, Sim. e agora como continuar dançando mais fechado. Sim. Acho Faz quase lembrar o octagon, né? Mas passando aqui um bocadinho à frente, porque já fomos percebendo no fundo quais foram as tuas ideias iniciais e tudo mais, tu exploraste que tipo de movimentos? Foste pela vertente dos fluidos por causa do líquido? Tentaste criar impacto por causa das restrições de espaço? Queres falar um bocadinho sobre isso? Posso falar. Eu usei um pouco de tudo. Porque eu vou falar um pouco do break. O break é a união de muita coisa. Muita tipo de formas expressivas corporais. Então, ao mesmo tempo que há a fluidez do líquido, pode haver a explosão do gás, como é que posso dizer, a rigidez do vidro que impede o movimento do líquido. Então isso tudo são ferramentas que eu aproveitei e trouxe para a minha performance. Sim. Queres dar alguns exemplos concretos de movimentos que tu utilizaste com essas intenções, para que nós também depois possamos refletir quando estivermos a ver a tua performance? Como assim? Tipo, movimentos que tu tenhas utilizado que tenham ido de encontro, seja ao fluido, à intenção de mostrar que estás a relacionar-te com um líquido, e ao mesmo tempo movimentos que tu tenhas selecionado que te passem, que concretizem a ideia de estar fechado a um espaço limitado. Então, como dizer isso em palavras? É um bocado difícil. Não sei se queres... botar isso em palavras. Sim. Se tu quiseres demonstrar, por exemplo, alguma... Então, fiz um trabalho de ombros que para mim tem muito a ver com essa forma líquida, essa forma líquida da bebida, que é um pouco mais fluido, como tu tinha dito, uma coisa mais fluida. Então, eu fiz um pouco desse trabalho de tronco, tentar trazer essa fluidez para a coluna, que é algo também que o break trabalha muito pouco. Somos muito rígidos, somos muito pá. E tá aí um dos pontos mais difíceis também para mim, que é ter essa fluidez, que é um pouco tem na dança do hip hop em geral. Mas que o break é muito complicado. Somos muito brutos, rígidos, duro. Trouxe um pouco disso. Para o espaço, trouxe um pouco de interação com, por exemplo, a parede, que seria a parede de vidro, né? Como imagina que estás transportando a bebida, essa variante, né? De posições, como girar. Tudo isso tentei trazer também para minha performance. Inversões, tentar trazer um pouco da acrobacia para o corpo, um espaço pequeno também, que tipo, eu amo acrobacia e tenho que... É um desafio para mim sempre incrementar isso em algum lado. Claro. É assim, tanto nesta performance como regra geral no b-boying, não é? No break, quando crias, tu crias sozinho, no fundo, mas também há momentos em que a criação, especialmente quem trabalha profissionalmente como tu na área, a criação não é isolada e depende de um conjunto de pessoas, de profissionais que estão a contribuir para esse produto. O que é que tu consideras essencial que seja logo discutido à partida quando se trabalha com um conjunto, com uma equipa, com um conjunto de pessoas? Para mim são duas coisas essenciais. A primeira é o que vão ter sempre, quase sempre. A primeira é a liderança. Quem é a pessoa que vai liderar ou que vai organizar as ideias e o grupo. A segunda coisa é o ponto de partida. Acho que é mesmo ter esse fio condutor é essencial. Até
há diretores e coreógrafos que às vezes nem têm esse ponto de partida. Sim, sim. Ou é possível que ele até tenha um ponto, mas que a coisa se transforme no meio do percurso, né? No processo se transforme em outra coisa, então... Mas tu tocaste nós já vamos falar um bocadinho mais sobre essa evolução de pensamento por parte dos diretores criativos, mas ainda relativamente à importância da liderança no trabalho em grupo. No break é particularmente difícil trabalhar sem este papel da liderança, não é? Porque como o pessoal está habituado a trabalhar sozinho, tu sentes isso particularmente em contraponto com o circo? Sim. O break sempre foi uma dança um pouco antes, no passado, era um pouco fechada. Então tu tinha o b-boy, tu tinha o grupo, tu tinha o bairro, tu tinha a cidade. Então era sempre muito assim. Hoje em dia não, hoje em dia a Big Girl e o b-boy estão muito mais abertos, estão em interação com outros dançarinos, com outras áreas de arte. Isso tem mudado um bocadinho. Não sei se fugiu um pouco da pergunta. Sim, mas respondendo. No fundo, o que eu te estava a perguntar era se o papel da liderança no break era particularmente importante pelo facto de o pessoal estar habituado a trabalhar individualmente, competir individualmente, e portanto há aqui um jogo de egos muito difícil de ultrapassar se não existir o papel do decisor, da liderança, no fundo, não é? Sim. Pronto, já voltei pro caminho. O que eu falava era grupos. Então, imagina, é normal que um grupo já haja uma liderança, naturalmente. Claro. Não que seja imposta, mas naturalmente. Quando o grupo vai se formando, há sempre uma ou duas pessoas que são os líderes, entre aspas. Mas, quando se trata de um trabalho, uma encomenda, algo que seja mesmo comercial, sim. Se não houver antes, desde o início, já definido uma pessoa a ser a representante, a que vai, por exemplo, falar, a que vai coreografar, a que vai agendar os ensaios, se não houver isso, há sim um pouco de choque, como tu citou, talvez por ego, ou talvez por costume de não trabalhar em equipe. E, então é mesmo um pouco comum. Sim, e outra questão que também começaste a desenvolver e que acho que era interessante desenvolvermos aqui, ainda sobre a importância de definir papéis e definir à partida determinadas coisas quando se trabalha em equipa. Tu tocaste num ponto que é o contexto, contextualizar o que se está a fazer à partida, não é? Qual é o teu público, qual é o propósito daquela peça? Então, eu já fiz trabalhos desde teatro com break a show de rua. E assim, é muito importante, como tu citou agora, ter desde o início a ideia de para quem tu vai apresentar, para que esse espetáculo. Muito se fala o que eu quero com isso, o que eu quero, como quero tocar o público, etc. Mas dentro disso, desculpa, também está a importância de para quem. Então há certos movimentos ou posturas ou ideias que pode ser interpretada por um grupo de pessoas de uma forma e para outras. Então, posso apresentar um espetáculo de cassino com algo mais sexual, mais aquela coisa sensual. Sim. Que na rua, na minha ideia, particularmente, acho que não funciona. Sem dúvida. Tá entendendo o que eu quero dizer? Completamente. Então, é importante de saber para onde que tu vai fazer um trabalho. Até na criação do trabalho também, pronto, na linha que tu vai fazer. É mesmo importante, porque eu posso fazer algo mais sensual no cassino e funciona, estamos falando de pessoas mais velhas e etc. Na rua já lido com crianças, então funciona melhor algo mais... que
tem uma comunicação mais... adaptável a todos, não é? Sim. Que qualquer pessoa possa ver e, no fundo, também percepcionar o que vocês estão a tentar passar. Sim. Até porque quando tu fazes um trabalho ou em teatro, ou em casino, ou no que for, mas que seja algo que a pessoa se desloca para consumir o produto criativo, há um marketing associado, não há? Há uma preparação do consumidor. Sim, ela já sabe para o que está indo. Exatamente. Enquanto quando trabalhamos na rua, o que acontece é que a pessoa nunca está à espera de receber, não é? Aquela informação, é uma surpresa, no fundo. Por acaso, para a rua eu sempre penso nas crianças. É o meu foco, porque não sei, se eu consigo diverti-las, eu acho que o adulto também vai junto, sabe? Sim. É muito por aí que eu penso quando trabalho na rua. Claro. Ainda voltando a mais um ponto que tu já tocaste, que é o espaço para a criação em conjunto entre o performer, o artista e a direção criativa. Tu sentes que tem havido uma grande evolução nesse caminho, ou seja, a relação entre diretores artísticos ou coreógrafos e artistas no passado era diferente da que é agora, em termos de contribuição para a criatividade? Sim. Antigamente o diretor, ele tinha, o coreógrafo, ele tinha muito... Ele vinha já com a ideia formada, então fazia a seleção dos seus intérpretes, tentando já encaixar nessa ideia e depois no processo tentava ainda mais formatá-lo à ideia dele. Bom, deu certo, não deu certo. Hoje em dia não, hoje em dia eu acho que os coreógrafos já perceberam, tiveram alguns nomes importantes que mostraram isso e que agora faz todo sentido, que é a soma, é uma contribuição mútua. Sim. Tanto do performer com o diretor, então há ali sim espaço para criação em grupo, é mesmo em coletivo. Por mais que algo até que eu vou citar agora, que é engraçado, por mais que tenha um nome, tipo, vou trabalhar para uma companhia e estou representando a companhia, ou estou representando o diretor artístico, estou representando a mim mesmo, mas primeiro vem este nome, ok. O trabalho também é muito meu, sabe? É de todos que estão ali fazendo aquilo acontecer, desde o músico, há sempre uma contribuição de todos que não havia antigamente. Mas hoje, e tu, como é óbvio, consegues mais do que ninguém compreender o quão mais ricos os projetos podem ser se tiverem a contribuição de todas as partes, não é? Sim. Não, acho que quem percebeu isso primeiro foi os coreógrafos. Sim, perceberam que poder extrair o melhor de cada artista, de cada intérprete dele, tornava a peça que ele queria criar muito mais rica, sabe? Acho que foi mesmo o brilho no olho sabe? Algo que atraiu a atenção e que tipo, é isto. E também aliviou as dores de cabeça para todos. Claro. Torna tudo muito mais fácil em termos de trabalho, não é? Sim. Mas diz-me uma coisa, quando nós no break temos uma cena engraçada, no hip hop, no ambiente de battle temos uma coisa engraçada que é, utilizamos determinadas combos ou determinados conjuntos de passos, de movimentos para adaptar e utilizar em determinados momentos. Mas temos uma mentalidade elástica ao ponto de adaptarmos essas próprias coordenações, não é? À música, ao momento, portanto, aquilo que nós criamos, na realidade, está em constante mutação. Tu sentes que no processo criativo do trabalho comercial, do trabalho profissional, isso também, essa constante adaptação também existe? E se sim, isso enriquece o produto final? Então, sim. O break ele sempre foi muito freestyle, tipo, muito improviso. Por mais que tu tenhas como tu citou, tudo certinho, há sempre o momento. A performance é igual. É muito comum tu assistir uma performance hoje,
amanhã, se for ver a mesma, pode haver muita coisa diferente. Porque o estado do intérprete é outro, a energia do público é outra. Há uma série de fatores que influenciam diretamente a performance no ato, na ação. Sobre espetáculos, sim, vem acontecendo, é muito comum o espetáculo em si se transformar à medida que vai sendo apresentado. Certo. É muito comum, porque, pronto, temos 2 meses ou 3 de criação, apresentamos. Ainda há muita insegurança, ainda há muita coisa, sabe, que tipo, não sei, tá bom, o produto tá bom, mas que a gente como intérprete, até os diretores também, sente que tipo, não, isso ainda vai crescendo. E à medida que vai se apresentando, vai se transformando, sim, a gente vai começando a incorporar cada vez mais a obra e podendo executá-la talvez com mais perfeição. Claro. Talvez isso. Diz-me uma coisa, relativamente à questão das adaptações, transformações que vão existindo ao longo do processo criativo, tu interpretas isso como uma peça, uma obra artística nunca está completa, poderá ser sempre alterada em função do contexto, ou achas que há um determinado momento em que essas alterações estão de tal maneira trabalhadas que a obra se fecha e aí sim tu tens o teu produto final? Como é que tu olhas para, especialmente na área da performance, como é que tu olhas para o processo criativo, no fundo? Os 2 casos são válidos. Sim. Acontecem. Tanto de chegar a uma conclusão e dizer, é isto que eu quero, é isto que vai fechar. Mas vale lembrar que estamos falando de dança, no meu caso. Não é um quadro. Não é algo que fixou e é aquilo, ou uma escultura e já está. Não. Como eu tinha falado antes, depende do meu dia, de repente tem uma lesão que me limita a algum movimento, mas tenho que apresentar na mesma, isso já transforma a minha obra, né? Então, por ser dança, é algo que tá sempre, é sempre possível ter essa... Refinamento. Sim, ou refinamento ou adaptação. Tipo, ter que adaptar por conta de alguma circunstância física. Até a própria espacial. evolução. Imagina, tu podes evoluir, não é? Ao ponto de já não se justificar fazeres determinado movimento e poderes fazer um outro que Claro até que te... sim, claro que sim, encontrar ali outras alternativas que funcionem melhor. Isso sim, é mesmo muito comum de acontecer. Sobre adaptação ao espaço, sim, também tu posso ter uma peça de 20 minutos, mas o contratante quer 10. Adapta-se. Claro. A gente trabalha muito por isso, por aí. E, como eu disse, a dança é muito possível fazer isso, diferente de uma escultura, diferente de sabe? A dança, o teatro. Claro, são tipos de expressão artística em movimento. O tempo todo. E agora, uma coisa muito interessante é o facto de tu teres a possibilidade de conheceres 2 mundos que certamente têm muita coisa, muito que os aproxima, desde logo o facto de serem artes de rua, mas também terá certamente muita coisa que os distingue. Como é que tu encaras as diferenças e as proximidades entre o circo e o break e o que é que isso traz para ti? Então, eu sinto que dentro do circo eu aprendi a ter mais disciplina do que no break. Não digo que quem dança break não tenha disciplina, porque treina todo dia, tá ali dando de si o máximo. Mas no circo é uma disciplina um pouco mais especializada. A gente busca compreender um pouco mais o corpo, tratar melhor do corpo. Buscamos exercícios que não tem nada a ver com... Aparentemente não tem nada a ver com aquilo que eu quero, mas que vai possibilitar eu fazer aquilo que eu quero. No break a gente, pelo menos eu falo pela minha experiência e pelo pouco daquilo que eu vejo, que eu já vi. No break a gente vai muito na tentativa e erro, pá.
Enquanto que no circo, como eu disse, há essa preparação. Isso para mim mudou muito a minha dança, o meu potencial também no break, meu modo de ver as coisas, como passar informação também, como poder ajudar outras pessoas a aprender um pouco daquilo que eu sei. Isso foi um marco, assim, ter essa disciplina, entende? Do circo. Sim. Sim. Porque no fundo o circo tem um passado de partilha e de comunidade alargada muito maior do que o break, não é? Que foi mais fechado. Exatamente. É interessante falar disso. O circo, pelo que a gente sabe, antes de ser o circo, aquilo fechado, os artistas trabalhavam na rua, com apresentações públicas. E em feiras, em mercados, eles estavam sempre a circular, conviver com outros artistas, outras línguas, outras culturas, se adaptar ao meio. O break, começamos bairro, grupos, disputas territoriais e etc. Então sempre foi um bocado mais isolado. E estamos falando também de 50 anos de break, 40, Sim. 50, e uma o circo milenal, exato. Então, assim, não podemos comparar nesse sentido, porque o circo está na rua há muitos anos, sim. Muito mais tempo do que o break, não é? E pôde rodar o mundo e ter essa troca, essa partilha. Então, pronto, e que isso favorece muito o desenvolvimento. O break, com a globalização, tem evoluído imenso. Hoje em dia, não se compara aos anos 70, 80, o que se faz hoje com o break. Não tem nada a ver. Isso, claro, devido à internet, às viagens, sabe, os eventos que vão acontecendo, as pessoas que vão buscar informação fora ou levar informação, há sempre essa coisa que tem proporcionado esse crescimento bem rápido do break. Do break, sim, sem dúvida. Rápido. Nos últimos anos, então. Muito rápido, tipo. Sentiu-se uma evolução enorme. Mas a tecnologia também veio ajudar muito nisso, não é? Eu acho que é o ponto, é o marco, é o que impulsionou tudo isso. Claro. Outro aspecto engraçado, o facto de o circo, no fundo, a comunidade circense consegue sustentar-se ela própria, na medida em que a maioria das pessoas que fazem circo vivem do circo, criam um ecossistema à volta do circo. No break isso já não é assim tão comum, especialmente aqui em Portugal isso não é assim tão comum. Há muita gente que faz break e que nunca vive do break, no sentido em que nunca capitaliza isso profissionalmente, acaba por ter outras profissões, outro tipo de atividades que lhes permitem continuar a praticar break. Porquê é que tu achas que existe esta grande diferença nos dois mundos? Para além, claro, do facto do circo já existir há muito mais tempo, não é? Claro. Então, o circo em si, o artista de circo, ele sempre buscou sobreviver daquilo que fazia de melhor, que era a arte circense. Sempre foi mesmo o ponto. Não havia muito essa fantasia de vou fazer circo só porque eu gosto, não. Era a mesma opção, era aquilo que ele fazia de melhor. Também gostava-se da vida de viajar, de conhecer pessoas, de tudo isso que proporcionava essa vida, esse mundo. No break, hoje em dia, já podemos dizer que isso já está sendo quebrado. Sim, já começa a existir. Estão buscando muito mais trabalhar com isto. Nem que seja como um b-boy, mas usando sua dança para uma profissão, seja no circo, ou seja na dança contemporânea, ou seja no teatro, enfim. Então... Mas achas que de alguma maneira, desculpa interromper-te, sim. A comunidade hip-hop ainda não percebeu ou ainda não conseguiu transmitir ao resto do mundo o potencial que tem? Mas quando tu falas de potencial, seria um potencial de performático, para trabalho... Na medida em que não acredita sequer nessa possibilidade e, portanto, a generalidade das pessoas
não caminham nesse sentido. Yeah. Temos que perceber uma coisa, é uma escolha um bocado corajosa, primeiramente. No circo, as pessoas, como eu disse, para sobreviver, ela faz aquilo de melhor e ela tem essa coragem para ir para um semáforo, entende? Tentar fazer grana no semáforo. Eu conheço muitos artistas, eu já fiz semáforo, que é... Sim, aqui no Porto existe imensas pessoas a fazerem... Sim, no Brasil chamamos semáforo, não sei como vocês chamam aqui, mas tá ali no... Quando fica vermelho, não é? Os carros param, performance ali 30 segundos, se vira nos 30, passa o chapéu. No break, o break também não começou por isso. Exato. Temos que lembrar isso, é muito importante. A intenção não era a mesma. Não era esta, a intenção era conquistar espaço, sabe? É mostrar que era bom, que competição é muito competitivo, enquanto que o circo sempre teve essa intenção de espetáculo e de ganhar alguma coisa com isso, de mostrar algo pro público e de ganhar algo com isso. O break não começou por aí. Tem havido essa transformação agora, essa busca agora, e tem resultado, seja nas aulas, estamos nas Olimpíadas, as competições que cresceram a um nível incrível, mundial, e as pessoas viajam para essas competições e algumas competições oferecem uma boa... Quantia. Sim, mas é sempre competição. Mas as aulas estão aí, tem muito artista no mercado da performance e espetáculo, temos muitos. E cada vez mais, felizmente, não é? Sim. Que dicas é que tu deixas para aqueles artistas que pretendem de alguma maneira apresentar-se a uma entidade para propor um projeto a nível profissional? Ou seja, tu enquanto artista profissional, que dicas é que tu deixas a outros que nos estejam a ver e que tenham a intenção também de o fazer no futuro? Ok. Quando falas entidade governamental, companhias... Não, pode ser uma companhia, pode ser um projeto que já esteja lançado e que esteja a precisar de artistas. Então, é aquela ideia de se adaptar. Isso mesmo. Sempre se adaptar, porque imagina, eu posso, vamos falar a nível governamental, eu posso pedir um apoio. Para eu pedir um apoio, eu tenho que saber muito bem aquilo que eu quero, poder descrever isso muito bem no projeto e tentar. A nível de companhias, há muitas companhias, como a gente tinha dito, já tem uma linha daquilo que quer. Eu vou fazer uma audição, às vezes sou convidado e tenho que me adaptar a isto. A nível, vamos dizer assim, mais comercial, fazer um cassino, um hotel, eu já levo para o meu produto pronto. Entende? Então é sempre um pouco diferente, para cada situação há uma especificidade. Sim, mas tu tocaste no ponto essencial, que é o saber-te adaptar ao contexto. Exatamente. Queres explorar um bocadinho isso? Nós já falámos, quando estávamos a preparar a entrevista, um bocadinho sobre isso, eu achei super interessante a tua visão. Então, sim, adaptar ao contexto. Sempre houve muito preconceito por parte de artistas ou produtores com o profissional do breaking. Sempre houve isso. E como a gente já tinha comentado sobre. Exato. Esse preconceito ele é mantido muito pelo comportamento também de algumas pessoas. Então, não estou dizendo que quem dança break é ignorante, não. Mas às vezes ele se põe numa posição de afirmação, de se autoafirmar. Então, se eu sou da rua, vou falar como na rua. Entende? É muito da escolha da pessoa. Eu conheci algumas pessoas assim que têm essa postura. E tudo bem, é válida. Mas depois ela não pode se queixar se ela entra num shopping para tentar, não sei, vai fazer um trabalho para uma loja, alguma coisa, uma apresentação. Se ela entra, mantém essa postura e é chamada a atenção, ou então não há mais trabalho para ela não pode se queixar, porque há que se adaptar o tempo todo. E então, meu comportamento na rua é meu comportamento na frente de uma representante do governo, uma ministra da cultura, ele tem que ser outro. É fato isso. Porque senão eu vou estar
alimentando esse estigma, no estereótipo, sabe? De que tipo, é da rua, é isto, é da rua, é aquilo. Não, a arte começou na rua e ela é incrível por ser isso, por ser da rua, mas não que necessariamente eu precisa agir como uma pessoa da rua, entre aspas. Sim, entende? sim. Posso agir como pessoa normal, comum. Ou eu posso ser uma pessoa da rua sendo uma pessoa normal. Exato, boa, não é? boa, bem visto, é mesmo Ou isso. seja, nós não queremos que deixe de existir essa influência. A questão tem a ver com tu conseguires adaptar-te da mesma maneira que o pessoal do circo também o faz. Exatamente, não é? Exatamente. Há pessoas que fazem show no semáforo e trabalham no teatro, e são duas coisas. Assim como o espetáculo em si se adapta, eu acho que a minha postura também tem que se adaptar em determinado espaço. Eu não vou chegar falando de forma erudita às crianças já qual eu estou dando aula. Claro. Sabe o que quer dizer? Sim. Vou tentar falar a língua delas. Então, é mesmo esses exemplos de adaptação que eu acho que o profissional tem que ter. Então, eu vou dar aula numa escola onde tem crianças, vou tentar ter uma comunicação que seja de acordo com as crianças, uma outra comunicação com os pais, uma outra comunicação com a direção da escola. É sempre essa forma de se adaptar. Então, é um pouco o recado que eu deixo é isso. A adaptação não está só na tua performance, não está só na tua dança, está também no teu comportamento com as pessoas e com o meio que tu estás inserido. Sem dúvida, É sim. Tocaste num ponto que eu também achei super interessante e estamos quase a terminar, mas só para o realçar e para não deixarmos de falar sobre isto. No que respeita às influências que nós temos na nossa dança, tu tocaste várias vezes nesse ponto e a tua própria expressão artística demonstra que tu gostas muito de beber de várias fontes, não é? E isso enriquece imenso o trabalho de um artista. Queres falar um bocadinho sobre a importância que isso tem para ti e que tu eventualmente possas achar que tem para os outros? Sim. Vou dar um exemplo. Como eu tinha falado antes, o break ela é uma coisa que junta muitas outras coisas. Sim. Então, o break começou, o que influenciava o break eram os filmes de Kung Fu, filmes de ação no geral, né? Jack Chan, já fazia um pouco daquilo que chama-se parkour, sabe? Sim. Tudo isso influenciou o break, a ginástica, na época das Olimpíadas. Então, hoje em dia, muito mais coisas, há pessoas que usam desde a yoga ao balé, dentro da sua dança no break. Então, a partir do momento que eu pratico uma dança, que ela em si vai buscar de outras fontes, eu como pessoa deveria fazer o mesmo, sabe? Isso só vai me enriquecer, isso só vai gerar bons frutos no futuro, mais conhecimento prático para a minha vida no geral. Então, como eu tinha falado antes, na disciplina do circo eu aprendi a pesquisar mais um pouco sobre o meu corpo para aprender a lidar com ele e poder adaptá-lo a fazer aquilo que eu quero. Igual no break, igual na vida, sabe? É sempre essa ideia de se abrir um pouco mais. Por exemplo, temos os DJs, eles mesclam muitos ritmos, vai buscar muitas fontes, ou então cria do zero a sua, sabe? Eu acho que é um bocado por aí. Acho que na vida temos que mesmo que sempre ter esse gostinho pelo conhecimento, ter essa curiosidade. Sim, sem dúvida. Acho que é isso. E ainda a questão da consciência do corpo, eu acho que tem vindo a aumentar muito nos últimos anos, pelo menos no break, no sentido em que, como o break sempre foi muito informal, a aprendizagem, a passagem do conhecimento sempre foi muito informal, nós talvez durante muito tempo não é que houvesse uma despreocupação, mas havia se calhar uma menor consciência de tudo aquilo que fazer break implica para tu te conseguires manter o teu corpo ágil e capaz, sem grandes lesões, para continuares e para poderes continuar a evoluir. Hoje em dia já começa a existir muito mais consciência disso e muito mais suporte, digamos assim, nesse sentido. Tu sentiste isso na tua experiência? Tu consideras que isso é essencial, por exemplo, para prevenir lesões, preparação física? Eu acho que agora as Olimpíadas também, os Jogos Olímpicos também vão ter uma enorme influência nisso.
Então, a princípio, é uma observação que eu tenho feito, que é, no modo geral, as pessoas já têm buscado cuidar do corpo. Isso no modo geral. Consequentemente, também chegou ao break. Também, claro, outros profissionais do break já buscavam isso desde sempre. Tudo bem. Mas à medida que o bem-estar, o cuidado com o corpo se torna algo essencial numa comunidade, é normal que também nas expressões isso vai ser buscado, e que é um dos pontos também que eu acho que aconteceu. Não é só porque o profissional resolveu buscar, é porque também é algo que está todo mundo fazendo. Sim, a comunidade evoluiu nesse sentido, não é? As pessoas, sim, a sociedade tem buscado muito isso, e tu vê isso no programa de TV, tu vê isso nas revistas, tu vê essa busca por um cuidado do corpo no dia a dia. E, consequentemente, também as pessoas que já tinham esse cuidado começam a dançar break e levam isso para o break, ou então o pessoal do break já começa a estudar mais e entende, traz isso para o corpo, e é essencial. Acho que fugi um pouco da tua pergunta. Não, está perfeito, foi super bem respondida. Quero-te agradecer pela tua presença, Obrigado, a conversa foi incrível, muito obrigada. Espero que o pessoal goste imenso da tua performance, porque está muito interessante o conceito. Portanto, uma vez mais, obrigada por partilhares connosco um bocadinho de ti e por estares aqui hoje connosco. Obrigado. Agradecer à Dance Planet, à Letra, por tudo isto, e ao Raul Sousa Antiquários por nos terem ajudado a fazer este processo acontecer. E de resto, deixa-me desejar-te a continuação de um bom fim de semana. Obrigado.
esperamos que tenham gostado desta segunda temporada do Dar Letra à Cultura. Nós adoramos pertencer a este projeto. Um enorme obrigado à Letra por ter garantido e assegurado a possibilidade de concretização desta segunda edição e por ter com isso permitido a estes 5 artistas poderem promover o seu trabalho perante a comunidade. Obrigada uma vez mais e até breve.